Muito bem, vamos começar mais uma aula de sociologia, o nosso componente de sociologia, ok? É, Nós estamos falando com a terceira série do ensino médio da Escola Brocato, no ano de 2020, no ano de 2020. Pois bem, pessoal, nesse dia nós vamos fazer um pouquinho, vamos voltar um pouquinho do enfoque daquilo que nós temos estudado em sociologia desde o primeiro ano do ensino médio, né? Lá no ensino médio, no primeiro ano, a gente começa a entender o que é a sociedade, o que é um ser sociedade. A gente começa a compreender como nós sofremos o processo de socialização, processo de socialização. Vamos aprender um pouquinho de cultura. No segundo ano, nós reforçamos essa noção de cultura, né, as características, diversidades culturais. Tratamos a questão do trabalho, né, as correntes de pensadores em relação ao trabalho, né? Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, né? São os pilares, né, da corrente de trabalho. Nós tratamos Taylorismo, Fordismo, essas coisas de trabalho, e mais para o final do ano a gente começa, que é essa fase que nós estamos vivendo, a gente começa a estudar as consequências dessa sociedade capitalista que é da violência. Entramos no terceiro ano e começamos a aprender sobre cidadania, né? Qual que é o papel do cidadão, qual que é a importância, né? E uma vez conhecendo o papel de cidadão, nós entramos nos direitos civis, políticos e sociais, né? Nós começamos a estudar os direitos civis, políticos e sociais. Após conhecer como funciona, né, a estrutura legal do país, né, organizacional, né, após conhecer o sistema eleitoral brasileiro, nós começamos a estudar o que não é cidadania, né? E nós retomamos, então, a questão da violência, da desumanização, do conflito, do contexto entre o que não é plausível, né, para um cidadão. Então, a gente tem ali, ó, uma charge, um cidadão ali no meio da rua. Então, o que acontece, pessoal? Então, surge uma necessidade de se olhar e de compreender a nova forma de organização da sociedade. Então, é importante isso. A sociedade vai evoluindo, e a cada tempo se faz necessário um olhar diferente para os momentos. Vamos lá. O que aconteceu no mundo, né? Reforma protestante, iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Então, cada aspecto desse foi transformando um veio da sociedade. Vamos pegar a Reforma Protestante. O que acontecia na Igreja Católica nesse momento, né? A Inquisição, Santa Claus, que a Igreja admitiu já esse erro, né? Onde se tudo vendia. Ah, vão vender um lugar no céu, um pedaço do céu, indulgência, isso, aquilo outro. Então você pegou um negócio que era sagrado e você transformou em simplesmente mercadoria. Então você começou a vender coisas, né? Então, Martim Lutero se revoltou contra a igreja e fez essa reforma protestante.
Aí nós passamos no iluminismo, que é um período das ideias, né? A palavra vem de luz mesmo, né? De sair daquele momento de obscuridade que se vivia e para chegarmos num momento de reflexão e de transformação. Nós tínhamos um regime político na França que não agradava os franceses. Então, por isso houve a Revolução Francesa, que houve uma transformação política e história na França, que eu ouso dizer que desencadeou até aqui. O regime político que nós temos hoje de democracia, a teoria da democracia utilizada no Brasil, ele era um francês, que é o de Barão de Montesquieu. E a Revolução Industrial, né, que nós saímos do modelo de trabalho manual e com a substituição da máquina, houve grande transformação no mundo. Todas essas transformações possuem os seus reflexos, né? Possuem seu reflexo, né? Por quê? Vamos pegar os conflitos que existem hoje em relação a protestantes e católicos. Existe muito conflito. E conflitos não positivistas. Ousa dizer que é conflitos negativistas. Porque as pessoas, elas ultrapassam o bom senso. Elas ultrapassam o bom senso. Elas mexem com a fé do outro, ou até mesmo com a estrutura daquilo que o outro foi criado. Nós vamos lembrar que nesses estudos de 3 anos de sociologia que nós vemos no ensino médio, nós aprendemos que cada um é formado dentro de uma cultura, né? E dentro dessa cultura, nós passamos por grandes diversidades, gosto musical, religiosidade, parte artísticas, todos esses fatores, eles são formados no ser humano. Muitos seguem a tradição da sua família e continuam assim formando. E quando nós ousamos a discordar de uma ideia de alguém, de forma incisiva, desrespeitosa, é que nascem os grandes conflitos, né? Quando nós vamos falar de violência nessa esfera religiosa, e que nós paramos para compreender, nós vamos entender que aí não existe nem o papel de religioso e nem o papel de cidadão, né? Então, nós também tivemos reformas econômicas, né? Passamos no socialismo, no positivismo. E nós entramos em algumas estruturas, né? Pensamento racional, melhor aproveitamento, melhor vida, entender mecanismos naturais, criações e técnicas. E nesse momento, nós estamos vivendo um momento todo complicado, né? No mundo. Nós estamos passando por uma pandemia, né, do coronavírus. As pessoas até não aguentam mais ouvir falar do coronavírus. Porque, infelizmente, um negócio que era para ser cuidado, uma coisa que era para ser tratada, uma coisa que era para ser zelada, né? A gente investir pesado em ciências, em tecnologia, ciências humanas, né? Biológicas, ciências biológicas, para nós darmos condições dos médicos, cientistas encontrar a cura, se transformou em um negócio politizado. Todo mundo quer sair correndo para conseguir uma vacina, para falar eu consegui, só em busca daquele pensamento economista que nós vimos ali. Só pensando exclusivamente no quanto irá verter de lucro
E o cidadão que está aqui, que vai receber aquela vacina, ele é pouco considerado. Porque o que se espera, na verdade, é o quanto se irá ganhar, os laboratórios esperam, quantos eles irão ganhar em milhões por produzir aquela vacina. E aí nós vemos mais uma forma de violência na área política, essas coisas que é politizada. A exemplo do que houve aqui essa semana, no nosso famoso Brasil. Suspendeu-se o estudo da Coronavac, né, porque a vacina é chinesa e o presidente não tem um bom relacionamento com a China. E aí, quando o presidente comemorou nas redes sociais, eu falei disso aqui e tal, ele não pensou em nenhum brasileiro. Ele pensou só nele mesmo. Ele pensou só nele mesmo. Por quê? Porque a sociedade toda está ansiosa em busca de uma cura, né, ou de uma proteção contra essa doença, e a pessoa está comemorando porque um estudo deu errado ou deu certo. E no final, não é, a gente percebeu que era exclusivamente político, porque a morte que houve em outubro não estava relacionada com a vacina. Se tratava ali, segundo a mídia, de um suicídio. Então, nós percebemos que a parada da produção foi meramente política, por conta das desavenças que existem entre governo federal e governo estadual de São Paulo. Então, nós não podemos ficar numa esfera violenta dessa, né? Porque desumaniza. O homem perde o caráter pelo qual ele foi criado, ele foi formado. Ele foi formado. Quando a gente fala de desumanização, a gente trata dessas coisas, a gente trata desses princípios, né? O ser humano deixar de dar o verdadeiro valor no outro para valorizar as coisas materiais, né? Em virtude do poder pelo poder. Nós deveríamos estar entrando numa esfera em que o homem olhasse ao seu lado e visse e encontrasse ali no seu semelhante uma criação, uma criatura capacitada, né, humana, que deve ser valorizada e que deve ser cuidada. E não simplesmente mais um ou uma coisa, ou coisificar o ser humano. O ser humano não é materializado. O ser humano, ele deve ser cuidado como tal. Então, nós percebemos que nós vamos enfrentar diversas formas de violência na sociedade. Nós vamos enfrentar a violência física, psicológica aqui no meio social, mas nós enfrentamos a violência política, esses confrontos que existem na nossa sociedade. Nós vamos enfrentar a violência econômica, né? Onde a economia ela devasta toda uma nação, ela devasta toda uma população. A gente vê grande quantidade de desempregos. Nós vemos tantas pessoas morando à margem, né? Marginalizado, morando na rua. É muito comum nós passarmos pelas ruas das nossas cidades e ver pessoas dormindo na calçada, como se fosse uma coisa. Então, quando nós estudamos isso em sociologia, essas formas de violência, é para que nós possamos olhar, né, humanamente falando, né,
para que nós possamos combater essas agressões existentes que estão entranhadas na nossa sociedade. Como eu estava dizendo para vocês, nós temos uma grande capacidade produtiva, mas por outro lado, nós também temos a fome. Um lado, uma mesa abundante, o outro, fome. Então, aí, nós começamos a racionalização da produção. Então, aumentar a produção, a hierarquização, a especialização. Você aumenta a produção para que você possa verter mais lucro. Então, a gente entra na lei da oferta e da demanda, né? A lei da oferta e da demanda. Então, se você tem uma grande oferta de produto e a demanda, ele vai ficar mais barato. Se você tem uma demanda maior que a oferta de mercado, o produto vai ficar mais caro. Essa outra forma de violência que nós estamos vivendo atualmente. Pelo fato do Brasil exportar muita mercadoria, o mercado brasileiro ele tem um desabastecimento. Logo, o preço do produto acaba subindo. O produto sobe, as classes mais altas irão continuar comendo, irão continuar bebendo, enquanto aqui nas classes mais baixas vai sofrer mais uma forma de violência, porque você tem que tirar mais ainda da sua mesa, porque o seu salário continua o mesmo, né? Continua o mesmo, e as pessoas não possuem condição de comprar mais as mesmas coisas, de comer mais as mesmas coisas, podendo gerar ainda um cenário de fome no Brasil. Augusto Conte, né, positivista, né, ele tem essa frase assim: a crença é a permanência dos dogmas e era um obstáculo à iluminação dos homens. O que ele queria dizer? Que a crença muitas vezes não permite, né, que o ser humano tenha uma ideia própria e possa prosseguir, né, e possa desenvolver. Aí esse cara vai falar de pragmatismo, de empirismo, de positivismo. Liberdade dá lugar à obediência. O ser humano, ele sempre foi, nos seus estágios de desenvolvimento na sociedade, ele sempre foi se transformando, se moldando de acordo com a sociedade. Nós vivemos um período de uma sociedade extremamente letal brasileira. Esse ano aqui, nós vimos tantas pessoas morrerem em plena pandemia com tiroteios na cidade do Rio de Janeiro, crianças sendo mortas em tiroteios, né? Sendo mortas em tiroteios dentro de favelas. Um papel de extrema violência. O que tem acontecido? O tráfico de drogas, ele tende a dominar o território e a polícia tende a entrar no território para devolver o poder do Estado, né, para que o Estado possa entrar e desenvolver o mínimo possível para a população dali. E entre o traficante e a polícia que representa o Estado, existem as pessoas de bem que sofrem essa agressão, que sofrem essa violência pesada e que, por si, acabam afetando no seu dia a dia. Lei dos 3 estados, teológico, né?
primeiro estado teológico, influenciada pelos valores espirituais e dogmas. A gente fala em teologia, Deus. Mascara a realidade social em nome do mistério divino. Atributo divino, inquestionável, centralidade da religião. Então, nós não podemos, quando nós temos essa entrada, esse encontro com Deus ou com Jesus, como as pessoas costumam dizer, colocar um tapa, uma venda sobre os nossos olhos e não enxergar a realidade social. Quando, na verdade, se nós pensarmos especificamente naquilo que é a centralidade da doutrina cristã, é exatamente denunciar essas atrocidades que acontecem no mundo. Não é ficar calado e viver. Não, agora eu sou cristão, agora eu estou em oração e o mundo que cuide lá. Estou cuidando da minha fé aqui, então o mundo que fique quietinho para lá. É muito mais que isso. Né? É muito mais que isso. E é nesse contexto, quando o homem pensa nele só, que ele perde a humanidade. O outro estado é metafísico, né? Momento de transição, de abandono não pleno dos valores espirituais. Né? Quando o homem começa a se apegar só à matéria. Aí, então, ele tem esse abandono espiritual aí. Não se busca comprovação prática, investigação contemplativa. Aí há uma substituição da religião pela filosofia. E o positivo científico, né? Ciência que investiga a natureza e comprova suas descobertas, comprovações práticas. Último estado civilizacional dos países europeus em modernização industrial. Perda do senso ético e moral em momento do lucro, em nome do lucro e acumulação de riquezas. É outra forma de violência, né? O homem, ele perde a ética, ele perde a moral, porque ele visa o lucro. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho essa caneta que eu compro direto da indústria a 30 centavos. Ela chega a 30 centavos. Mas eu quero vender ela a 5. Em busca do quê? Em busca do lucro, da acumulação de riqueza. Né? E então eu acabo perdendo meu senso ético, o meu senso moral. Eu passo por cima das pessoas para que eu possa acumular ainda mais riquezas. Né? Eu invento mentiras ou conto em verdades para que eu possa sobressair, né, sobre as outras pessoas, né? Uma forma de violência gigante, de desumanização gigante. A religião na humanidade não se pauta na existência de um ser divino, mas na busca do retorno ao altruísmo, né? Aí nós chegamos no século XIX, urbanização, industrialização, laicização. Nós vamos perceber que no século XIX, com a grande revolução industrial, nós temos uma grande saída das pessoas do campo para as cidades. Cidades ficam entupidas, então começa a gerar grandes problemas sociais. Não tem emprego para todo mundo, então desemprego. Não tem lugar para todo mundo morar, então
cresce, moradores de rua, não tem comida para todo mundo, fome e assim, etc. Então é preciso, nós precisamos então confrontar esses momentos de violência que tem acontecido na nossa sociedade para trazer um caráter mais humano. Como podemos fazer isso? Vamos deixar essa reflexão para final de aula, como eu, professor Eduardo, como vocês, meus alunos, podem começar a transformar a sociedade de uma forma melhor. Como que nós podemos fazer o nosso papel de cidadão e de humanos sem querer verter vantagens, sem querer verter grandes lucros e sem querer passar em cima dos nossos valores éticos e morais em busca somente da riqueza, em busca somente da riqueza, em busca somente do supérfluo, em busca somente do supérfluo. O que se visa estudar nessa data é essas formas de agressão à condição humana para que se possa dar condições de o homem poder buscar a reverter seu processo de humanidade e valorização do outro, né? Nós ficamos por aqui hoje. Na próxima aula nós vamos progredir no assunto, vamos trazer algumas características que contribuem para o processo de violência no mundo. E apesar das pessoas não acreditarem, não entender muito bem, nós vivemos constantemente processo de violência. O povo saiu à rua num país aqui das Américas comemorando a mudança do seu líder de governo, porque ele era muito incisivo, muito violento. O povo sairá à rua em outros lugares para lutar, para derrubar regimes que são violentos. E nós devemos combater a violência ao nosso entorno. Eu não posso simplesmente olhar no contorno social e acreditar que tudo está normal quando não está. Fica a mensagem: devolver ao ser humano o papel de ser humano. Fiquem todos com Deus.